Boa tarde, amigas, amigos e amigas da Fundação Perseu Abramo, da revista Fórum, do 247, todos que estão nos vendo e ouvindo pelas páginas da companheira presidenta Dilma Rousseff, do Fernando Haddad, enfim, todas e todos que estão aqui conosco neste momento. Eu quero saudar meus companheiros de mesa, Lene Pires e Maísa Carvalhal, né? E hoje nós vamos enfrentar um tema tormentoso, né? Tema triste, né? Da nossa triste realidade, esse episódio trágico que foi a chacina, né? Na favela do Jacarezinho, aqui no Rio de Janeiro, acontecida há uma semana atrás, no dia 6 de maio. Apenas recapitulando rapidamente, nesse dia, né, a partir das 6 horas da manhã, alegando estar cumprindo mandados expedidos pela Justiça, invadiu a favela do Jacarezinho, e o resultado é aquele que se sabe, né, e que repercute até hoje, inclusive nos círculos internacionais, na mídia internacional, né? 28 mortos, um deles um soldado, um agente. E, do ponto de vista do teatro da operação, do espetáculo macabro da operação, né, o modus operandi não foge muito à regra de operações policiais outras que diuturnamente, que historicamente, que há décadas acontecem aqui no estado do Rio de Janeiro, particularmente na cidade do Rio de Janeiro. Execuções sumárias, invasões de casas das pessoas, terror, ameaças, e, enfim, a face mais dura e mais perversa do Estado, né, que se abate sobre essas comunidades pobres. O que nós poderíamos dizer que, em termos de contexto, no momento em que a operação aconteceu, poderia diferenciar das outras em plena pandemia e em plena vigência, uma ordem do Supremo Tribunal Federal, uma ordem, uma determinação do Supremo Tribunal Federal, proibindo essas incursões enquanto durasse a pandemia. Acho que todos aqui que estão, todos e todas que estão nos acompanhando, sabem, o Partido Socialista Brasileiro, juntamente com a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, havia pleiteado no ano passado, junto ao Supremo Tribunal Federal, em sede, né, um pedido, né, constante de uma ação declaratória uma ação de descumprimento de preceito fundamental, havia pedido, em síntese, que o Supremo determinasse à Polícia do Rio de Janeiro que não mais fizesse essas incursões, né, armadas, com grandes contingentes, com helicópteros sobrevoando e metralhando lá de cima, enfim, que não houvesse, que determinasse que não houvesse, não se mexesse em cenários, né, que pudessem prejudicar a perícia, caso uma operação dessa acontecesse excepcionalmente. Essa é a ressalva de que normalmente a polícia se vale. A expressão salvo em casos excepcionais. E nós vimos tudo que nós já sabemos dessa operação, não havia excepcionalidade nenhuma, né, que justificasse, que pudesse autorizar, né, aquela incursão. Então, mais uma vez, né, com base nessa insana, né, política de guerra às drogas, né, imposta aqui pelo ditame, né, dos Estados Unidos, a nossa política de segurança pública já há muito tempo, né, se provoca mais mortandades. Esse é o único legado, né, dessa política
de guerra às drogas. Morte de pessoas, de moradores das nossas comunidades pobres, das nossas favelas, e morte de policiais. Né? Já se disse, já se mediu estatisticamente, a polícia do Rio de Janeiro é aquela que mais mata, mas é também aquela que mais morre, né, por força dessas operações. Então, repetindo, estou aqui hoje com minha colega advogada, Maísa Carvalhal, que integra a Comissão de Segurança Pública, né, da OAB do Rio de Janeiro, e aqui com o professor Lênin Pires, da UF, né, para nós debatermos, né, não só o episódio em si, mas dos seus desdobramentos, do seu contexto, enfim, né, tudo aquilo que uma tragédia como essa traz, né, em decorrência. Eu já combinado aqui com os dois, eu vou fazer uma primeira provocação à Maísa. Maísa, eu sempre, sobretudo o movimento negro, mas não só o movimento negro, todas as entidades de direitos humanos, todos aqueles que se deparam e denunciam essa violência policial absolutamente desproporcional nessas comunidades, sempre apontam, né, um viés, dentre outros, mas fundamentalmente um viés racista. Nós sabemos que as favelas do Rio de Janeiro, estou metendo ao Rio porque o episódio aconteceu no Rio, e eu acho que o Rio e as favelas do Rio de Janeiro, a formação histórica das favelas do Rio de Janeiro, tem uma peculiaridade. Né? Desde o início do século XX, final do século XIX, as encostas do Rio, né? O Rio de Janeiro favorece esse cenário que se consolidou ao longo, né, das gerações, ao longo de décadas, né, ao longo dos séculos, favorece uma política de gentrificação antes mesmo de o termo gentrificação se fazer presente nos nossos diálogos, nos nossos debates, na sociologia, enfim. E para lá acorreram, né, todos os deserdados da vida político-social do Rio de Janeiro. Né? Os soldados da Guerra de Canudos, os escravos, os escravizados libertos, né, que não foram integrados à sociedade com o fim da escravidão, né, enfim. Né? Então, grande contingente, praticamente mais de 90% dos moradores das favelas do Rio são negros e negras, e são as maiores vítimas desse tipo de violência. Eu separei, Maísa, até para ilustrar o que eu estou dizendo aqui, uma passagem de um texto, de um estudo da professora Lícia Valadares, né, que foi publicado na Revista Brasileira de Ciências Sociais, né, no ano 2000, no volume 15, e tem uma passagem aqui muito interessante que ilustra o que eu estou dizendo. Então, estou abrindo aspas aqui e vou passar para você. Já em 1900, o Jornal do Brasil denunciava estar o morro infestado de vagabundos e criminosos que são o sobressalto das famílias. Estou falando do ano de 1900. Poderia estar na palavra de um policial dos dias de hoje. Esta é também a visão expressa por um delegado de polícia, segundo nos informa Bretas. Bretas é um autor que ela cita. Se bem que não haja famílias no local designado, é ali impossível ser feito policiamento, porquanto neste local foco de desertores, ladrões e praças do exército não há ruas. Os casebres são construídos de madeira e cobertos de zinco. E não existe em todo o morro um só bico de gás. Então, Maísa, se nós formos nos valer da história, da formação social do Rio de Janeiro, nós poderíamos dizer que a polícia, quando faz uma operação dessa, não só essa do Jacarezinho, mas como todas as outras que já aconteceram, infelizmente as que virão, não se sentiriam, os policiais não se sentiriam imbuídos, né, de uma missão, entre aspas, saneadora, higienizadora
racista. Você, Maísa. Obrigada, Adi, pela intervenção. Primeiramente, boa tarde a quem está aqui. Agradecer muito o convite da Fundação Perseu Abramo. É um prazer estar aqui com os meus companheiros de bancada, o Adi, companheiro de ordem, Lenin Pires, com esse nome fantástico, né? Saudação aqui ao nosso grande revolucionário da Revolução Russa. E, assim, é muito bom você falar, Adi, sobre isso, porque ontem foi 13 de maio, né? É o dia que a gente reivindica uma segunda abolição e verdadeira revolução. Abolição, na verdade, né? Então, justamente a gente reconhecendo que a abolição da escravatura não nos deixou livres, né? Libertou de uma questão, mas nos tornou escravos do Estado em diversas áreas de interpretação, né? E uma dessas vertentes de interpretação é o controle social punitivo pela mão violenta e opressora do Estado, e outra é essa que você estava falando da segregação racial pelos territórios da cidade, né? Então, a partir do momento que era um acordo por cima, né, a abolição da escravatura, e não necessariamente uma transição de ordem social a respeito da interpretação do negro e a incorporação do negro na sociedade brasileira, a gente percebe que não houveram muitas mudanças, pelo contrário, né? A persecução criminal e social, no sentido de discriminação contra negros e negras no Brasil, denunciam justamente que a gente não rompeu com esses estigmas do escravismo como um todo, né? Mas quando a gente, assim, né, pensa a tragédia do Jacarezinho e tantas outras chacinas que a gente já viveu no Brasil, é necessário a gente enfrentar esse debate através de algumas vertentes. Uma delas que eu, enquanto advogada, enfrento é a questão da guerra às drogas. A outra delas é o uso da força policial. E a outra é o genocídio do negro, né? Então, eu vou começar falando sobre essa política de segurança pública que a gente costumeiramente chama de guerra às drogas e que, na verdade, é uma guerra à juventude negra e periférica do Brasil, né? Que, no fim das contas, promove né, um alto custo em vidas, né? Como esse episódio trágico do Jacarezinho, que pelo menos 28 pessoas foram executadas sumariamente, né? E ainda assim, a gente não consegue reduzir as taxas de ocorrência de crimes, tampouco a gente consegue afetar com essa política de guerra às drogas os mercados ilegais. Então, assim, não é acidente, não é um ponto fora da curva, é um modelo, é um projeto de dominação, né, de controle social punitivo, que só tem como produzir massacre da forma que é dada, né? E é preciso dizer que a chacina do Jacarezinho também não é um ponto fora da curva, né? A história da democracia brasileira é a história dos massacres, das chacinas e das execuções em massa, né? O Rio de Janeiro já presenciou diversas dessas desde 2010, 2013. Então, claro que é um episódio acabou se tornando, desde que começou a ser contabilizado, né, esses homicídios de intervenção policial, essas chacinas como um todo, né, os departamentos de segurança pública, acabou sendo a maior chacina, né, do estado do Rio de Janeiro, essa da semana passada. Então, primeiramente, é preciso a gente falar da ilegalidade do ato, né, que primeiro se apresentou como uma operação da Polícia Civil, com o objetivo de cumprir alguns mandados de busca e apreensão e executar alguns mandados de prisão preventiva, mas que, na verdade, acabou por ter consequência a morte e execução sumária de 28 pessoas, muitas delas, né, sem apresentar qualquer resistência, em estado de plenamente rendição, como é o caso da fotografia que viralizou, de uma cadeira de plástico que estava atravessada na altura do peito, né, do sujeito que estava sentado, e a cadeira estava atravessada por uma bala, quer dizer, a pessoa estava sentada e foi alvejada. Então, não é sobre resistência, não é sobre o uso adequado e legal da força policial, né, é sobre execução mesmo. Então, uma operação naqueles moldes, ela não é compatível em nenhuma hipótese, né, com os nossos marcos de legalidade. Então, o direito à vida, a integridade física, ao devido processo legal, a presunção de inocência,
sobrevivência, que são garantias básicas, foram ali exterminados como um todo. Então, a opção por aquela ação, né, aquela atitude, tem objetivos políticos muito evidentes, né, e pretendeu gerar uma cena como midiática, né, que acabou sendo completada, né, contemplada ali, né, com a coletiva de imprensa da Polícia Civil, que o próprio representante da Polícia Civil, né, da Secretaria de Segurança, parte para o ataque em vez de reconhecer os seus erros, né, os evidentes erros na operação que acabou sendo confirmada como uma chacina, né, como um massacre. Então, o discurso oficial da Secretaria de Segurança Pública, no fim das contas, né, entre outras palavras, diz que só morreu bandido e acaba ratificando nesse imaginário social de que se era bandido, tudo bem ter morrido. Então, obviamente é inaceitável, mas isso está de completo acordo com o que se tem feito da política criminal, né, no que diz respeito à segurança pública, que é tratá-la como um departamento de autoridade e de militarismo, ao invés de ser tratado com inteligência, né? Não há nenhuma espécie de democracia no que diz respeito ao tratamento da segurança pública no Brasil. Uma pesquisa recente, que, se eu não me engano, foi do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, apontou que a lei de drogas consumiu 5,2 bilhões apenas nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo durante um ano. E continuou sendo pouco eficiente, né, na redução do consumo e da oferta dos entorpecentes. Então, assim, porque a gente costuma criticar, e aí, mas quais alternativas, então, para a legislação vigente? A política de drogas no Brasil, né, é uma política que está completamente desconectada de uma política de proteção à saúde pública, que deveria ser o principal, né, e de preservação da vida da população, né. Então, o custo da guerra às drogas, além de ser aviltante, enorme, tem efeitos, continua produzindo efeitos letais, né, não só para a população como um todo, como para a própria polícia, que também, além de ser a que mais mata, é a que mais morre, como o Adi falou, né? Então, os custos letais da política de guerra às drogas é inaceitável, né, por um parâmetro democrático. Então, uma alternativa que precisa ser debatido é regular economicamente, né, o mercado de drogas, oferecer políticas públicas de saúde para atenção dos casos de uso abusivo, né, e redução do controle penal sobre a matéria. Não é sobre criminalização e sobre punitivismo e sobre prisão e sobre execução, mas sobre regulação e proteção da saúde pública. É uma questão de saúde pública, tá? Então não tem nenhum sentido seguir prendendo milhares, né, de pessoas todos os anos, amontoando nos estabelecimentos penais que são, né, cárcere indefensável, né, e, enfim, acabando ofertando esses jovens para serem recrutados por facções dentro dos presídios, sendo que a gente não consegue ter como resultado a redução da criminalidade, a redução da oferta e do consumo de drogas, que se era isso que era o objetivo, né? E eu costumo dizer que a política de guerra às drogas, ela não é falha, ela é plenamente, tem plenamente sucesso nas funções que não são declaradas, né? Que são as funções justamente de execução dos negros e negras periféricos e de controle social punitivo desses territórios. Isso está dentro das funções não declaradas, né? Mas quais são as funções declaradas? Redução do consumo de drogas, redução do tráfico, etc. E para isso, obviamente, ela não consegue produzir resultados positivos, né? Então, não tem nenhum efeito prático, né, sobre os mercados ilegais, por exemplo. E acabam se perdendo pequenos varejistas sendo que existe um controle social seletivo, né, porque não se prende o traficante da Zona Sul branco, por óbvio, nós sabemos quem são esses sujeitos que são presos, a troco de nada, né, a troco de não haver uma redução e um controle a respeito da violência que é decorrente, né, do tráfico como um todo. Então, uma política de segurança pública que combata o crime organizado, né, se é para isso que
se a gente for por esse debate, né, precisa reivindicar a recuperação do poder do Estado dentro desses territórios, né? Uma política de segurança que queira combater o crime organizado de verdade tem que manifestar um compromisso, né, com o tema do controle dos homicídios, com o controle da circulação de armas de fogo, né, com a desestruturação das fontes de financiamento dos grupos milicianos, né, enfim. Então, é sobre isso. E quando a gente vê, na verdade, a forma militarizada como se trata o controle ou do tráfico, ou dos grupos, ou facções criminosas, a gente percebe que não tem nenhuma preocupação de inteligência a respeito do que se deveria ser feito com essa questão, né? Então, quando falamos de genocídio, né, os movimentos negros reivindicam o termo genocídio, né, desde lá, Abdias do Nascimento, que já falava que era necessário a gente falar, dar nome aos bois, né, dar o nome certa coisa. Quando a gente fala de genocídio, é porque uma prática que submeta intencionalmente, né, um grupo a condições materiais de vida, de existência, né, capazes de destruir, né, física, parcial ou totalmente, né, essa população. Isso não é um acaso, isso é uma prática sistemática, estrutural, e que tem razão de ser, né, justamente esse controle, né, de vidas e corpos negros que são lidos como corpos e vidas desviantes, né. Então, costuma-se dizer que, é militância, o termo do genocídio, é exagero e tal. Eu costumo dizer que a resistência no uso dessa categoria, né, a categoria certa para se tratar a violência sistemática contra negros e negras no Brasil, é talvez a maior prova de que ela é capaz de nomear, né, os processos que ocorrem em relação a nós. Então, se tem um incômodo tão grande, é porque a gente está dando um nome certo aos bois, né? Então, esse é um primeiro tópico, assim. O que eu queria falar a respeito também da chacina do Jacarezinho, mas como essa prática sistemática mesmo da segurança pública de atuação no Brasil, mas especificamente no Rio de Janeiro, né, que se destaca, né, a letalidade policial, é que, assim, o traço que define, né, as organizações policiais consiste nessa possibilidade de usar da força como um mecanismo de manutenção da ordem pública, né, e de administração dos conflitos. Tudo bem, a polícia acaba detendo ali o monopólio, né, do uso da força física, o que significa que vai caber ao policial ali, em determinada situação, avaliar quais meios, quais instrumentos, a intensidade da força para controlar ali determinada situação, desde uma fuga, desde um furto, até mesmo uma situação mais complexa. Só que essa discricionariedade, né, ela é limitada, ela é regulada por uma série de leis, normas, protocolos nacionais e internacionais que vão determinar os princípios que orientam ali os agentes estatais, quer dizer, a legalidade, a necessidade, a proporcionalidade, a moderação, a conveniência, né? Então, por esses documentos normativos, os policiais, eles não podem disparar arma de fogo contra as pessoas, salvo nos casos de legítima defesa, contra si ou contra terceiros, né, que apresente perigo iminente de morte. Os policiais, eles também não devem utilizar arma de fogo contra a pessoa que esteja desarmada, e até mesmo a que está armada, se ela não estiver apresentando risco iminente de lesão grave ou morte, o uso desse aparato de arma não é adequado. Então, assim, no fim das contas, embora haja casos de alta periculosidade, digamos, não gosto desse termo, né, a gente questiona em terminologia o termo periculosidade, mas tudo bem, digamos que em casos de grande risco ali, que obrigue os policiais a fazer uso da força e tal, de forma legítima, acaba se misturando com graves erros de procedimento e que tem como consequência as execuções sumárias, né, sem que a gente seja capaz de diferenciar o que é legal e o que é ilegal, e acaba que esses ilegalismos, eles se tornam, assim, prática, acaba se tornando natural que os ilegalismos façam parte da atuação normal dos agentes policiais, né, dos agentes policiais. Então, normalmente, a gente costuma tratar esses casos esses episódios, né, que tem como consequência uma morte ou diversas mortes, como desvios individuais de conduta, né, um erro individual, né, as corporações policiais
o Ministério Público que coaduna com isso, né, o Judiciário que ignora o comportamento policial, né, e acaba sendo extinção da personalidade da pessoa, sem contar que isso é uma questão estrutural da forma como se pensa a polícia no Brasil, e o mandato policial, né, não como uma vontade individual de como agir sobre determinada situação, mas está subordinado a essas normativas que precisam ser respeitadas no controle dos conflitos como um todo, né? Então, o maior controle da atividade policial, ele vai ter que perpassar necessariamente, né, assim, além da valorização desses profissionais, que é isso, eles matam muito, mas morrem muito também, justamente por toda essa questão, né, despreparo, falta de segurança para eles mesmos e tal, mas também pela articulação do controle interno e externo da polícia. Lembrando que cabe ao Ministério Público o controle externo da atividade policial, né, e o Ministério Público não só ignora, como o Judiciário também ignora, como muitas vezes é parceiro, né, da milícia, etc., justamente e aí a gente vai ficando nessa bola de neve, né, o autoritarismo, né, essa herança escravocrata também, da forma de lidar com conflitos que estão em territórios de maioria favelizada e negra, acaba tendo como consequência todas essas tragédias que nós, né, de geração em geração, todo mundo já conhece a lição. Então, assim, só para ilustrar, assim, em termos de dados, das 3.200 mortes decorrentes de intervenção policial do primeiro semestre de 2020, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 775 delas ocorreram no Rio de Janeiro, né, que acaba liderando o ranking nacional na frente de São Paulo, Bahia e Pará. Além disso, 30% das mortes violentas intencionais do ano de 2009 no Rio correspondem às mortes decorrentes de intervenção policial. E para falar da corpografia dessas vítimas da intervenção policial, 79% são negros, né, 74% jovens até 29 anos e 99% homens. Então, assim, não existe causalidade, não existe ponto fora da curva, existe um projeto político, né, de execução à juventude negra brasileira e periférica. Então, é sobre isso, são esses alguns pontos que eu acho necessário quando a gente fala da atuação da polícia nesses territórios e que tem, assim, como consequência o que mais do mesmo, né, que é justamente essas tragédias que acabaram ocasionando lá a morte, né, de 28 pessoas no Jacarezinho. Então, esse foi um primeiro, assim, apontamento. Vamos ouvir aí o nosso colega, companheiro aqui, Lene, que ele possa trazer para nós também. Estou disponível para o debate. Muito bom, Maísa. Muito bom, muito esclarecedor. E parte, né, também da vivência da Maísa, né? A vivência profissional, a vivência institucional, né? A sua atuação como advogada, né, numa das comissões, uma comissão tão importante lá na Ordem dos Advogados do Brasil. Temos aqui também, né, como já dito, o professor Lene Pires, no Departamento de Segurança Pública da Universidade Federal Fluminense, antropólogo. Lene, tentando, a partir desse episódio, né, que eu repito, acho eu, né, em termos de modus operandi, não fugiu muito, né, às precedentes operações policiais ao longo dos anos aqui no Rio de Janeiro, né? Chacina, execução sumária, arbitrariedade de todo tipo, abuso de direito, enfim. E depois dizer que todo mundo é bandido, como disse o vice-presidente da República, né? Tudo bandido. Né? Então, nesse sentido, não fugiu, digamos, entre a regra, né? Entre aspas. Mas eu acho que cabe, né, da parte de todos nós, fazer um esforço para tentar localizar, né, essa operação no contexto atual político, né, no contexto político atual do Brasil e particularmente do estado do Rio de Janeiro, né? Não vou nem mencionar aqui com ênfase o fato de, na véspera, o presidente da República ter se reunido com o governador no Palácio Guanabara. Não vou nem entrar por aí, né?
uma mera menção. Mas o que nós percebemos, o que talvez possamos perceber, indo mais a fundo, a centralidade do debate hoje, né, está na pandemia, como não poderia deixar de ser. Nós já temos mais de 450 mil mortos, está em curso um verdadeiro genocídio, né, aqui no Brasil. Aquela semana, a semana passada, ela estava polarizada pela CPI da pandemia, né, e veio a chacina, e óbvio, né, que a chacina chamou para si, né, todas as atenções, como não poderia deixar de ser. Ele não pode. Essa operação no Jacarezinho, então, isso fugiria, não é fugir, mas daria um tempero, né, de especificidade em relação ao Jacarezinho. Uma resposta, né, desses segmentos que hegemonizam a política brasileira hoje a partir da presidência da República e do governo do Estado do Rio de Janeiro. Segmentos reacionários, de extrema-direita, ultraconservadores, no sentido de voltar a ganhar espaço, talvez perdido com a pandemia, junto àqueles setores, sobretudo de classe média, que sempre clamaram por sangue, que sempre justificaram essas intervenções policiais a partir, inclusive, de preconceito, né? Isso é tudo bandido, isso é tudo, né? São os matáveis, esses podem ser mortos aí, paciência, né? E não seria também um recado ao Supremo Tribunal Federal, né, cuja ordem foi desobedecida abertamente e justificada pelo chefe do CORE, né, no dia seguinte, a desobediência. Ativismo judicial, esse ativismo judicial tem um sangue de um policial nas mãos, né? E nós poderíamos também afirmar, Lene, que quando se trata de território dominado pela milícia, o tratamento é um. E quando se trata de território dominado pelo tráfico, o tratamento é outro. E no Jacarezinho também não poderia estar havendo ali uma disputa de espaço, até porque há eleições aqui ano que vem, e uma das características da política do Rio de Janeiro são esses territórios, sobretudo aqueles dominados por milícias, virarem currais eleitorais. Lene. São várias questões que você coloca, e eu quero tratá-las, né, junto ao público que nos acompanha, né? E aí eu quero agradecer à Fundação Perseu Abramo, à revista Fórum, até o canal 247 pela oportunidade, falar também da minha felicidade de estar aqui mais uma vez com o Vadir Damus e com a Maísa Carvalhal, prazer enorme. Olha, essas questões que você coloca são muito provocadoras, mas eu queria resgatar um pouco do que um dos nossos ouvintes aqui, o André Saldanha, está reivindicando, que é tentar fazer uma certa historização do fenômeno, né? Logicamente que não vou conseguir chegar, né, à chamada genealogia que ele propõe, né, nesse espaço, mas acho que é possível a gente pensar que num curto espaço de tempo se pode observar uma certa dinâmica, né, onde essa arquitetura da atuação das forças policiais ela migra, né, de uma situação de ser um instrumento manipulado, né, por determinados grupos de poder, né, ancorados na política oficial, e passa ela mesma a ser parte dessa política e a estabelecer suas estratégias dentro, né, de um momento histórico e internacional que a gente pode chamar de ultraliberalismo, né? Então, eu queria fazer aqui o recurso ao estudo feito pelos meus colegas do Grupo de Estudos de Novos Legalismos, né, também da Universidade Federal Fluminense, que, de uma forma oportuna, atendendo a um pedido de uma organização da imprensa, construiu um breve relatório
que remonta, né, como a Maísa Carvalhais fez alusão, ao período, né, desde que se começa a contar essas intervenções, né, de 93 para cá. Né? Então, já em 94, se começa a perceber um crescimento, né, dessa letalidade policial em determinados espaços da região metropolitana do Rio de Janeiro, né, particularmente na cidade, e para quem nos acompanha de outros estados, né, o Rio de Janeiro, eu costumo dizer, né, eu que trabalho com mercados informais, né, o Rio é uma cidade sem leste, né, ela tem 3 zonas, né, a Zona Norte, a Zona Oeste e a Zona Sul, sendo que essas ações se concentram, sobretudo, na Zona Norte da cidade, ou da região metropolitana, por assim dizer, né, e na Zona Oeste. Né. A Zona Sul, quando acontece evidentemente em territórios de favela, assim como em outras localidades, sendo que o Rio de Janeiro, ora, né, ela é hegemonizada por favelas alocadas nos chamados morros, né, como o Vadir chamou a atenção naquele excerto do texto da Lícia Valadares, mas também tem na Zona Oeste, né, áreas planas, né, Campo Grande, Santa Cruz, etc. Então, são topografias diferentes, mas que abrigam, de certa forma, um mesmo público hegemonizado por pobres, negros, né, em sua maioria, e sempre tratados, e aí faço aqui o recurso ao próprio Vadir e à Maísa, como sujeitos que vivem em precariedade, né, que aos olhos do direito são pessoas sem direito, já que elas não têm, por exemplo, direito à propriedade, já que elas não têm, né, um elemento fundamental, básico, para estabelecer relações contratuais na sociedade e fazer parte, por assim dizer, da sociedade política. Até porque, no nosso caso, a cidadania, muitas vezes, ela é definida, né, pela questão de pagar impostos. Né? Então, visto como sujeitos que não pagam impostos, sujeitos que não têm propriedade, são sujeitos que vivem em situação de precariedade, portanto, à mercê sempre da ação do Estado em variadas situações. E quero chamar a atenção, né? A Maísa falou bastante aqui do direito penal, do Código Penal, do Código de Processo Penal, concordo, mas eu tenho uma atenção muito especial ao direito administrativo brasileiro, que não é codificado, não tem código, né? Ele é sempre resultado da interpretação, né, do agente, do ator que detém o poder, e não há, né, parâmetros estabelecidos de maneira... sempre é um comentário de pessoas que estão colocadas no campo do direito, como doutrinadores, etc. Por que isso é importante? Isso é importante porque qualquer sujeito, então, que está no Estado, ele, dependendo do poder que tem, ele vira um intérprete dessa lei, e ele pode aí, como acontece no caso da ação das polícias, atuar como o sujeito que interpreta a lei, né, julga de acordo com a lei que ele interpreta e executa. E, no caso especificamente, né, essas execuções vêm ocorrendo de maneira concentrada nessa região metropolitana, de formas espetaculosas de quando em quando. Né? No caso, aí, o Gene fez um trabalho de localizar as 10 principais chacinas entre 94 e 2021, né, numa escala que vai de 12 homicídios até 28, como é esse nosso último caso. Mas eu gosto de pensar, e eu quero pensar, junto com os movimentos sociais, que nesse momento, né, conseguiram essa histórica conquista, né, de ter uma arguição de descumprimento de preceito fundamental no âmbito do Supremo Tribunal Federal, né, foram os movimentos que conquistaram isso, o movimento de favela, de moradores de favela. Eu gosto de pensar que, na verdade, a gente tem uma chacina permanente, porque essas operações, como chamou a atenção o Vadir, elas acontecem diuturnamente, e muitas vezes essas mortes ocorrem e são registradas de formas não necessariamente creditadas dentro dessa chamada, né, guerra às drogas, dentro dessas operações que horas são oficiais, horas são oficiosas, horas são formalizadas perante o Ministério Público, ora elas são absolutamente informais, e o que acontece aí
né? Muitas vezes somente a população sabe, ou então é acreditado, né, a ação do tráfico, etc. E aí entra num ponto que eu acho que é muito importante, e nós estamos aqui em 2021 pensando, né, que queremos chegar a 2022, né, primeiro ultrapassando esse momento muito difícil da Covid-19, né, que deixa o nosso país nesse momento com 450 mil mortes, mas nós sabemos, infelizmente, que isso irá crescer, haja vista o descompromisso, a irresponsabilidade, né, do governo central, do governo federal e dos seus apoiadores, né, sejam eles governantes dos estados, prefeitos ou mesmo outros atores, né, em outras estruturas e mesmo a população, né, que praticam esse negacionismo político, esse negacionismo científico, né, e que, de fato, têm um forte interesse de abalar as estruturas da democracia. Nós estamos nesse embate, né, um embate no meio da pandemia, mas também um embate contra, né, o obscurantismo, contra o autoritarismo, que está hoje provisoriamente localizado, sem sombra de dúvidas, no governo federal e tentando emanar, né, de maneira permanente uma ordem voltada contra a democracia. E, neste ponto, eu quero chamar a atenção dos nossos ouvintes, em particular, né, também saúdo a nossa presidente Dilma Rousseff, o presidente Lula, né, que fazem parte dessa rede, de que a nossa responsabilidade é de, desde já, olhar para esse horizonte, entendendo qual é o papel que tem a chamada segurança pública, que não é a segurança do público, é a segurança daqueles que particularizam o Estado, né, nos seus instrumentos, nos seus recursos, para estabelecer lógicas particularistas e econômicas, como também políticas. E quando a gente olha para o Rio de Janeiro, né, esse fenômeno que está aqui bastante incrustado e irradiando, né, as suas enunciações para o resto do país, o que a gente percebe é que isso aí, no fundo, né, como chamou a atenção o Vadir, é um grande negócio, entre aspas. Né? É um grande negócio que tem a ver com o domínio do território, né, da distribuição de bens, de mercadorias, de estabelecimento do controle do território para, inclusive, fracioná-lo, né, e alugá-lo ou vendê-lo, né, do ponto de vista de propriedades que, volto a dizer, não tem título, não tem reconhecimento jurídico, mas que ali se estabelece com base, né, no uso da força e propiciando para determinados segmentos uma expectativa que é do acesso à cidade, o acesso às regiões urbanas, às regiões metropolitanas, na perspectiva, né, de se ter emprego, de ter acesso ao estudo e tudo mais. Mas tudo isso, né, esses grupos que dominam essas áreas, né, hoje, cada vez mais no Rio de Janeiro, 57% do território tomado por essas milícias, né, elas têm realmente como estratégia manter esses segmentos populacionais sob a sua autoridade, né, bélica e manietá-la em direção aos votos, né, já que a democracia que eles querem não é uma democracia onde o público seja usuário dos serviços do Estado para o seu bem-estar, né, para a educação, para a saúde, né? Não, o que acontece objetivamente, que há um desmonte do Estado, por um lado, né, do ponto de vista da educação pública, da saúde pública, da previdência, um discurso oficial de que nós devemos ir rumo a um liberalismo, né, onde o mercado irá tomar conta, irá propiciar um monte de coisas, mas, na verdade, esse mercado é para alguns poucos, que são os apaniguados, e o que resta são esses mercados ilegais que vão ficar responsáveis por possibilitar o acesso a certos bens, a certos serviços, como acontece no Rio de Janeiro há muito tempo, no tocante a transporte público, moradia, energia elétrica, água, né? Tudo isso mantido nesse grau de informalidade a que a Maísa fez alusão. Ora, o que a gente viu do Jacarezinho é realmente uma disputa por uma fração do território que eu quero chamar a atenção, né? O Jacarezinho é muito próximo ali
né, da região do Morro do Alemão, né, próximo ali a Bom Sucesso, muito próximo mesmo, quem é do Rio de Janeiro não sabe. Bom, só para chamar a atenção que entre essas grandes chacinas, né, que foram, de certa forma, sistematizadas, né, nos últimos anos, né, nos últimos 30 anos, praticamente, nós tivemos, no Alemão, 19 mortos em 2007, né, por ocasião, evidentemente, esse ano aí faz alusão à organização dos Jogos Olímpicos, aquela coisa toda que vocês vão lembrar, dos Jogos Pan-Americanos, né? Em 94 foram 14 mortos, no ano seguinte, 95, foram 13 mortos, sendo que também no Morro do Alemão, em 2020, foram 12. Quer dizer, o Morro do Alemão, onde existe uma facção específica, né? Uma facção que eu posso dizer, porque eu não sou da imprensa, que é o chamado Comando Vermelho, essa facção ela vem sofrendo esses abalos, essas operações, né? E se sabe que no Rio de Janeiro há uma certa, não vou dizer que é uma predileção, mas existe uma ofensiva sobre os territórios dessa facção específica, não que não tenha com relação às outras, mas sobre essa especificamente há, né? E é muito curioso isso, é muito curioso porque há também nas outras, com relação às outras facções, mas, em geral, já se sabe hoje que esses grupos milicianos estão operando no varejo de distribuição de drogas, né, com o fornecimento de franchising para uma das outras facções, né? Ou seja, há uma atuação, de certa forma, aí, não vou dizer que é proposital, mas que tem como consequência, né, essas operações o enfraquecimento de determinados grupos faccionais criminosos em favor de outros grupos e possibilitando, então, o estabelecimento desses grupos chamados milicianos, né, na organização desses territórios, desses mercados, incidindo muito fortemente sobre a política do Estado e do país. Para terminar, Vadir, quero fazer lembrar ao público que nós tivemos aqui uma intervenção federal em 2018, né, por decisão do malfadado governo de Michel Temer, né, o golpe de mestre dele. Pois é, o golpe de mestre dele fez com que, né, esse processo se incrementasse muito, muito fortemente, e o resultado é que o Rio de Janeiro vive hoje um desgoverno. Quero chamar a atenção que o governo do senhor Cláudio Castro é um desgoverno, é um governo, né, tampão, porque ele era vice daquele que foi impeachmentado, né, porque fez o que fez, né? Mas engraçado que o impeachment dele deveria ser por outros motivos, não é isso? Mas saiu de cena. E já era ruim, o que era ruim ficou pior. E esse desgoverno é responsável, por exemplo, por não termos uma secretaria de segurança que centralize as ações, né, da Polícia Civil, da Polícia Militar, que organize a atividade da segurança pública, inclusive do tocante à relação com os municípios, de forma que o que acontece? O que acontece é uma competição grave entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, né, pelas dinâmicas de controle repressivo do território, o que leva a que grupos dentro dessas corporações, né, atuem dentro desses mercados ilegais, cada vez mais fortemente, com mais influência e engrossando muito, muito o repertório das milícias. Perfeito, Lênin, né? É muito importante nesse debate, né, nós temos também a clareza de que aquilo que se costuma chamar de segurança pública é um estudo, é um objeto de estudo específico, né, com as suas regras normativas, acadêmicas, enfim. Muitas vezes o senso comum, né, o qual quem não é especialista acaba fazendo parte, muitas vezes confunde, né, e até estigmatiza, né, quando se fala em segurança pública, acaba ganhando um certo sentido de estigma. Então, nesse debate aqui de alto nível aqui que os nossos dois convidados estão proporcionando, o professor Lênin também deixou
isso muito claro. Bom, nós estamos, né, chegando perto aqui do nosso fim do debate. Maísa, todo mundo sabe, quer dizer, todo mundo sabe, né? Quem mora nas favelas do Rio de Janeiro, quem mora nas nossas comunidades pobres, quem mora nos nossos espaços de precariedade, sabe que Estado de Direito Democrático, direitos e garantias fundamentais, direitos humanos, enfim, todas essas conquistas do processo civilizador, né, que o direito brasileiro, o direito constitucional brasileiro acolheu, mas nunca vigoraram nesses espaços, né? Como é a luta, né? Você que é advogada, mas é mulher, é negra, atua no movimento negro, como, que luta deve ser travada para que esses postulados, né, que para um morador da Zona Sul do Rio de Janeiro é algo tão comum, isso nem se discute, né, porque é tão natural quanto o ar que se respira e a água que se bebe, mas para que vigorem também nessas áreas que, na verdade, constituem verdadeiros, lá vigoram verdadeiros estados de exceção. Obrigada, Wadi. Obrigada também pela exposição de Lênin, estava aqui fazendo até anotações. Então, Wadi, é isso, né? As pessoas que moram em territórios favelizados e tal, costumam dizer que nunca conheceram a verdadeira democracia, né? Porque, no fim das contas, a democracia, o termo virou uma coisa, um significante vazio, né? Ficou um termo esvaziado de sentido porque não tem substância material de verdade, quando a gente percebe que essas garantias de direitos fundamentais, elas não se efetivam, quando se efetivam de forma seletiva, né? Então, os negros e negras brasileiros não conseguiram viver essa democracia de forma plena, até porque, assim, lembrando Florestan Fernandes, a gente só vai se tornar nação de verdade quando a gente efetivar a nossa segunda e verdadeira abolição. Então, não haverá nação enquanto os fragmentos do escravismo e o racismo estrutural forem tão violentos. Então, nós precisamos reivindicar outros signos, uma verdadeira refundação do Brasil enquanto nação, na minha opinião. E refundar o Brasil enquanto nação é reivindicar um outro status para os negros e negras brasileiros, é reivindicar a nossa segunda e verdadeira abolição, assim, lembrando que ontem foi o 13 de maio, né? Então, mas falando especificamente, assim, de pautas necessárias e urgentes, a legalização das drogas é essencial e um dos primeiros passos para a gente conseguir vencer o maior motivo para o encarceramento em massa e para as execuções sumárias de forma justificada, porque é isso, né? Se justifica, afinal de contas, é bandido, é o grande inimigo público. Garantia, direito fundamental, no Brasil não existe pena de morte, né? Em tese, né? Toda pena demanda um devido processo legal. Só que isso é completamente negligenciado, é esquecido, assim, ignorado sumariamente quando se trata de negros e negras em territórios favelizados. Então, assim, sobre que direito estamos falando, né? Um direito que o próprio Lenin coloca, né, faz essas associações da questão econômica, os direitos viram mercadoria, né? O neoliberalismo, ele transforma tudo em mercadoria, então os nossos direitos, eles estão no saldão, basta aí as reformas, todas as reformas e enfim, as desformas, né, que a gente vem vivendo aí antes mesmo do atual presidente. Então, a legalização das drogas, assim, enfim, é necessário como um passo para a gente enfim, diminuir, né, o sangramento, mas existem outras questões também, assim, só que eu gosto de falar especificamente da questão da guerra às drogas, porque ela é a justificativa primeira e essencial para o encarceramento em massa e para as execuções de forma tão premente, assim, né, então, tão evidente nos últimos anos para cá. Então, a gente precisa disputar um modelo verdadeiramente democrático de segurança pública, né, em que as respostas estatais, elas não
não multipliquem a violência, né? Enfim, não tornem o que é violento mais violento, e que os direitos fundamentais, as garantias fundamentais, elas não sejam vistas como obstáculos para a eficácia do Estado, para a eficiência do Estado, porque o Estado é lido como eficiente quando chega lá e mata, chega lá e executa, pronto, -1 para a conta, sendo que é preciso perceber que a criminalidade, o significante criminoso, criminalidade, crime, não vem do nada, não é natural, é uma construção social, política, né, e tem uma finalidade política, como eu já disse, de controle social punitivo desses sujeitos. Então, é preciso perceber a contradição, né, da seletividade penal, e não se punir né, a burguesia, e não se punir brancos e da Zona Sul que praticam tráfico de drogas, e executar sumariamente possíveis negros e negras que estejam envolvidos com o tráfico, e até mesmo aqueles que não estão, né, que também são vítimas dessas chacinas. Então, a gente precisa de um outro paradigma para pensar a questão da guerra às drogas. A gente não pode pensar paradigma criminal para negros e negras e paradigma médico, de saúde, de internação para brancos e para a burguesia, né? Então, a gente precisa de uma política criminal sem derramamento de sangue, né? A gente precisa vencer esse estigma da segurança pública como uma mercadoria, como a própria Vera Malaguti Batista costuma falar, né, quando ela fala da segurança pública como mercadoria, ela diz que costumeiramente costuma-se vender o medo, para que o medo, né, das pessoas na cidade, o medo da violência, o medo de uma segurança pública que não é tão boa, seja possível para você vender uma segurança privada, seja possível para você, enfim, tornar essa aparência, né, de Estado democrático de direito. Então, a gente precisa de um outro paradigma, né, para pensar a política de drogas, a gente precisa de outro paradigma para pensar o uso da força policial, né, dentro dos ditames, dentro das normativas nacionais, internacionais, a respeito da contenção, né, dos conflitos sociais como um todo. Então, a gente não pode tratar esses episódios como desvios individuais, mas a gente precisa tratar como projeto político, e por isso que nunca é demais falar que esse projeto político, ele não é de agora, né, ele é um resquício aí de todos esses legalismos como um todo, ele é resquício dessas transições não bem concluídas, né? A gente não fez uma transição que conseguisse dar conta das necessidades e das urgências do povo negro como um todo. Então, é preciso a gente pensar a partir desse lugar, né? Uma política de segurança pública que consiga estar nessa dimensão do Estado verdadeiramente democrático de direito e que não contribua para o genocídio em curso da população negra, né? Então, é preciso reivindicar o uso da categoria, né? Dar nome aos bois, né? De pensar o genocídio, aqui a gente está falando do genocídio físico, mas existe uma dimensão simbólica, que é justamente essa dimensão de negar dignidade, de negar existência enquanto sujeito humano, né? É a negação da possibilidade de existência digna e de existência possível, com dignidade mesmo. Então, essa dimensão simbólica, né, afeta muito e precisa ser reivindicada como um todo. Eu acho que é isso. Vadir, eu sei que nós estamos acabando o tempo, então eu vou me adiantar, porque eu deixei vazio uma pergunta que você me fez e vou aproveitar e fazer minha fala final. Tá? Você me perguntou sobre a questão do Supremo Tribunal Federal, se o que aconteceu no Jacarezinho não seria uma provocação, não seria uma resposta, né, ao Supremo Tribunal Federal. Olha só, vou acrescentar isso, Lene, dentro do mesmo contexto. É possível que a decisão do Supremo venha a prevalecer? Ótima pergunta. Vai ser afrontada sempre. Porque vence essa queda de braço. Esse aqui é o ponto que eu acho que a gente tem que agora procurar refletir, né? Nós hoje tivemos uma reunião, né, a Comissão Nacional de Direitos Humanos e Segurança Pública, né, que assessora o Conselho Nacional de Direitos Humanos, teve uma reunião com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, uma reunião que estávamos nós lá, estávamos também, né, os movimentos sociais,
Justiça Global, uma série de instituições. E está se discutindo, né, a maneira pela qual o Ministério Público vai garantir o cumprimento da DPF. O que ficou muito claro, e isso foi, né, bastante bem pelo Everaldo, a menor condição de fazer cumprir aquilo para o qual ele se destina, que é o controle da ação policial, particularmente da Polícia Civil, que é o protagonista desse caso, né? Quero lembrar isso ao ouvinte. Quem perpetrou, né, essa chacina foi a Polícia Civil, a Polícia Judiciária, a polícia que tem como, né, sua atribuição constitucional é atuar junto ao Judiciário para a promoção da justiça, né? Ora, o Supremo Tribunal Federal deve olhar para isso com muito cuidado. Por quê? Porque quem é que irá fazer, qual será a instituição que fará, né, cumprir o seu mandato? Será a Polícia Civil, que faz uma coisa como essa? Será a Polícia Militar, que compete com a Polícia Civil? Será a Polícia Federal, que está hoje claramente, né, sendo colonizada por essa discursividade, por essa forma de construção autoritária e obscurantista? Ou será o Exército, ou as Forças Armadas, que igualmente vive uma luta interna contra esse mesmo estado de coisa? Então, a situação é extremamente complicada, e o que coloca para nós, enquanto sociedade civil, um duplo desafio. Por um lado, manter a exigência junto a essas instâncias, elas estão lá para fazer cumprir a Constituição, cumprir a lei e buscar se apoiar dentro daqueles grupos que, dentro das polícias, dentro das Forças Armadas, dentro do Federal, ainda tem compromisso com a democracia. Isso é muito importante a gente entender. Essas organizações, elas não são homogêneas. No momento, há uma correlação de forças desequilibrada. Agora, esse governo é um governo genocida, sim, genocida de negros, de negras, de pobres e de toda a sociedade civil que, nesse momento, padece essa pandemia. Então, é muito importante ter isso claro e a gente não tergiversar. Temos que derrotar esse inimigo do povo e da democracia. E isso precisa que também esses setores, que são, desde sempre, aristocráticos, né, muitas vezes oligárquicos dentro do judiciário brasileiro, dentro do Ministério Público, dentro dos grandes grupos econômicos, percebam que nessa luta que está em curso, iremos perder todos, como já perderam 450 mil pessoas em decorrência de uma pandemia que tem no governo federal, lamentavelmente, um certo protagonismo. Haja vista a CPI, que mostra o negacionismo político e científico que evitou que milhares e milhares e milhares de pessoas, por que não dizer milhões, tivessem acesso aos imunizantes que hoje o mundo inteiro, de certa forma, está tendo acesso, né? Então, isso é extremamente grave, né? Extremamente grave, e nós, como pessoas do povo, como membros da sociedade civil, temos que olhar para o Jacarezinho, né? E toda essa história de chacina, como disse a Maísa, como esse projeto, né, de genocídio e de destruição da democracia no Brasil. Bom, pessoal, nós já batemos aqui o nosso tempo. Eu quero, antes de mais nada, agradecer, né, e enaltecer a presença do professor Lene Pires, da doutora Maísa Carvalhal, né, eles nos proporcionaram um debate de altíssimo nível, né, e fica claro para todos nós, né, a partir do que foi debatido, foi pontuado aqui, que é necessário, para a superação disso, quase que uma revolução cultural, né? Nós temos que revogar o direito penal do inimigo, nós temos que acabar com essa ideia de perigosismo,
de classes perigosas, né? Nós temos que combater o racismo, nós temos que mudar os procedimentos da polícia. Nos Estados Unidos isso está acontecendo hoje. Aliás, a colega do Lênin, né? Nossa amiga, a professora Jaqueline Muniz, escreveu um belo artigo na Folha de São Paulo nesse sentido, né? Mudança de padrões de comportamento, de atuação, né? Fique claro, no site da polícia se encontra isso, como eles devem se comportar e quais são as sanções se não se comportarem dessa maneira. Enfim, e é claro que há um pressuposto maior, né? É derrotar o fascismo, é derrotar a extrema-direita nas ruas e nas urnas, né? Porque enquanto essa turma estiver mandando no Brasil, isso só tende a se acentuar, isso só tende a se aprofundar. Eu quero mais uma vez aqui reiterar, né, os agradecimentos à TV 247, à DCM TV, à revista Fórum, à TV PT, né, e aos companheiros Dilma Rousseff e Fernando Haddad, que gentilmente cedem as suas páginas para esses debates. Então, um forte abraço aí a todas e todos. Muito obrigado, Maísa, muito obrigado, Lene, e até a próxima. Muito obrigado.